E depois Como é que eu... aqui, ó. Qualquer coisa que eu... Então, bom dia, gente. A gente vai dar início agora às sessões de apresentação do segundo dia do WTD. A primeira apresentação é do Arthur, titulada Avaliação de Condições Reais do Testbed de Aprendizado Federado em Borda. Arthur, tu tem 15 minutos a partir de agora, 10 minutos para apresentação e 15 para perguntas. Tu pode demorar um pouquinho mais, mas o tempo esperado é esse, tá? Então, por favor, pode começar quando se sentir melhor. Então, vou estar apresentando sobre um testbed de dispositivos de borda. Eu queria só começar falando um pouco sobre a mudança que a gente está vendo, né? Todo mundo conhece alguém que usa inteligência artificial, usa GPT, usa qualquer tipo de ferramenta desse gênero. Usa para algo simples, como mandar e-mail, usa para fazer relatório, o que for. Isso daí está entrando na nossa vida. Se eu colocar aqui uma plaquinha dessas, vocês vão reconhecer a maior parte dos símbolos, né? Você tem o DeepSeek, você tem o GPT, e todo mundo conhece. Mas o que eu quero falar com isso? A gente está usando isso daí para tudo, né? Nós estamos usando para responder os e-mails, nós estamos usando para fazer essas tarefas repetitivas, nós estamos usando para coisas mais avançadas, como a própria programação, que você tem um Copilot para te ajudar, você tem Vibe Coding, que a pessoa joga todo o encargo de programação puramente para a inteligência artificial, para esse tipo de ferramenta. E isso não se limita à parte acadêmica, você tem essa infiltração, essa normalização do uso dessas ferramentas para coisas mais complexas, né? Você tem pessoas usando isso daí para se fazer uma consulta própria na parte de saúde. Você está se sentindo mal, a pessoa vai lá e fala todos os sintomas do chat GPT e acredita na resposta que ela dá. Estão usando para fazer as atividades, estão usando para fazer provas, estão usando para fazer tudo e basicamente tirar de si mesmo o peso de pensar, o peso de raciocinar por si só. Eles acabam usando isso daí como um segundo cérebro e acaba perdendo uma boa parte da autonomia, né? E o que eu estou falando disso? Isso daí está se tornando algo tão grande que as empresas por trás dessa indústria estão ficando trilionárias. Você tem a NVIDIA com o PIB de um país inteiro, né? Você tem pequenos acordos para eles que são de dezenas de bilhões de dólares. E isso acaba acarretando em outros problemas, né? Quando a gente confia completamente no IA, quando a gente confia e depende completamente dessas ferramentas, a gente perde a noção do que nós estamos fazendo. Por exemplo, todos os dados que a gente envia para elas, todas as conversas que são analisadas, conversa de WhatsApp, conversa de Instagram, conversa de Facebook, tudo isso daí está sendo jogado para essas empresas e você não sabe o que acontece com elas. Você não sabe se essas informações são vendidas, você não sabe se elas são vazadas, se elas estão seguras, você não sabe o que está acontecendo. E isso ocasiona alguns problemas mais complicados. Se a gente vai para a parte da vida profissional, né, nós temos já casos de banimento do uso do chat GPT pela Samsung, porque houve um vazamento de código confidencial, porque as pessoas estavam usando a inteligência artificial e aí ficou público com a função do chat, né? E vazou linhas e linhas de código. Completamente confidencial da Samsung. Você também tem pesquisas que falam que a maior parte das pessoas, tanto executivos quanto pessoas de qualquer nível de cargo, de qualquer nível de carreira, de qualquer área, estão colocando qualquer informação confidencial na inteligência artificial porque não tem noção do que está acontecendo e é mais fácil fazer isso, né? A pessoa já está acostumada a depender disso, então ela vai lá e faz, sem pensar muito nas consequências. E isso também afeta a nossa vida pessoal, né? Essas ferramentas estão sendo colocadas, por exemplo, no Windows. Todo mundo aqui já deve ter usado o Windows. E agora mesmo teve um pequeno escândalo com o Windows Recall,
que ele tira fotos do seu computador, screenshots, várias vezes, assim, durante o mês, e vai guardando aquilo por meses e por anos, para te dar uma linha de tempo bonitinha. Acontece que essas fotos são tiradas aleatoriamente. Você pode estar no banco, no site do banco, com suas informações expostas, você pode estar com sua conversa de WhatsApp exposta, e ele vai tirar foto do mesmo jeito. E mesmo ele tendo dado a opção de você censurar informações sensíveis, essa opção não serviu de nada. E nós tivemos vários jornais noticiando pessoas que tiveram cartões de banco fotografados, número de segurança social, que é o CPF lá dos Estados Unidos, e por aí vai. Todas essas informações fotografadas por algo para treinar essas ferramentas, né? Que uma pessoa é dependente dessa ferramenta, ela não pensa muito e isso acaba acontecendo. E aí, o que eu queria falar com isso? Eu gostaria de botar em questão o que a gente deveria fazer. Nós deveríamos eliminar completamente a inteligência artificial, já que ela causa todos esses problemas? E eu acho, honestamente, que não, né? A inteligência artificial, posso ter falado todos esses problemas que ela causou, mas ela está ajudando a fazer análise de raio-x para conseguir tratar as pessoas, está conseguindo fazer a análise inicial de uma consulta médica, ela consegue ajudar a indústria farmacêutica a modular as moléculas e conseguir acelerar o ciclo de produção de novos medicamentos e diversas outras coisas que elas estão fazendo para identificação de câncer e de várias outras doenças, né? Qualquer tecnologia tem seus pontos negativos e seus pontos positivos. Eu acho que a inteligência artificial, em geral, essas ferramentas têm muitos pontos positivos e a gente pode encontrar um jeito de diminuir esses negativos e aumentar os positivos, né? Esse jeito pode ser, um deles, é o aprendizado federado. Como nós vimos que um grande problema dessas ferramentas está sendo o vazamento de dados, o aprendizado federado consegue consertar isso, né? Ao invés de você enviar os seus dados puros assim para um servidor central e depender da empresa para que ele proteja isso, o aprendizado federado consegue tratar seus dados localmente sem que você tenha que enviar para nenhuma pessoa, né? Você tem um servidor central, ele vai distribuir para o seu computador, para o seu celular, para os dispositivos que você usa essas ferramentas, um certo modelo. Esse modelo ele vai ser treinado com os seus dados localmente, sem que esses dados sejam expostos para ninguém. Ele vai ser modificado para cada dispositivo, com base nos dados que estavam lá, e depois eles retornam para o servidor principal e eles formam um modelo melhor. Depois eles serem processados pelo servidor principal. E aí esse ciclo continua. E isso daí consegue consertar um dos maiores problemas que estava sendo os dados sendo expostos para todo mundo. Se o recalque da Microsoft não saísse da parte local, metade dos problemas daquilo daí já teriam sido eliminados. Se a Samsung tivesse posto o próprio modelo deles de aprendizado federado para a empresa deles, não teria problema deles tratarem os dados, não teria problema de tratarem os programas, porque não iria vazar. E, enfim, a questão do aprendizado federado é que ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, como eu falei que ele pode ser usado no seu computador, no seu celular e em diversos dispositivos. Isso daí introduz uma complexidade, porque o seu computador ele consegue rodar um jogo em 4K e o seu smartwatch mesmo, ele mal consegue passar a tela. Daí, tem um projeto que estamos fazendo que é o Testbed, é uma bancada de testes que ele visa simular essa heterogeneidade. Então, ele visa permitir com que os pesquisadores consigam fazer os testes dele em um ambiente que simule essa heterogeneidade de um smartwatch ser menos potente, de você ter dispositivos com uma potência muito maior, com uma bateria melhor, com uma capacidade de dissipar calor melhor, com mais memória, por aí vai, com diversas características diferentes. Ele também vai capturar métricas de uso real e simula condições de uso real.
A estrutura física, eu vou falar um pouco mais disso, né? Você tem, por exemplo, a heterogeneidade de dispositivos que eu falei, mas você tem interferência de sinal. Quando você está andando na rua, você está com seu amigo, os dois estão competindo, os dois estão com o celular, o sinal um interfere com o outro, e ele pode causar colisão de pacotes. Quando você está em cidade, isso é amplificado várias e várias vezes, né? Então, acaba sendo uma das dificuldades da vida real, que precisa ser simulada. Também precisamos capturar e medir essa métrica, porque nada adianta nós fazermos a colisão de pacotes, se nós não vamos conseguir medir a colisão de pacote. E também a simulação de limitações. Por exemplo, se está um dia quente, seu celular vai sobreaquecer mais rápido. Então, nós precisamos dar um jeito de ter dispositivos que consigam operar sob essas temperaturas. Então, por exemplo, para o primeiro ponto, nós estamos resolvendo a heterogeneidade colocando dispositivos separados. Então, você tem, por exemplo, a Raspberry Pi, que ela tem pouquíssima memória, tem um processador bem limitado comparado a um computador da vida, mas ele pode ter uma potência similar ao seu celular. Ao mesmo tempo que a Jackson, ela é um computador específico da NVIDIA que é feito para treinar modelos de inteligência artificial, e eles chegam a mais de 10 mil reais. Ele tem uma potência completamente diferente. Colocando esses diferentes componentes no mesmo testbed, a gente consegue simular essa heterogeneidade. Além disso, esse daqui é o que nós fizemos. Tem as Raspberry Pis, tem a Genesis, tem o servidor central para coordenar isso, tem o roteador e access point. Então, esse é como nós estamos resolvendo o primeiro problema. Depois disso, tem interferência de sinal. Nós colocamos todos os clientes para se comunicar por Wi-Fi, para ver toda essa colisão de pacotes e simular essa perda de sinal, né? E isso daí tudo vai para o access point, e os demais dispositivos são feitos se conectarem por cabo para não haver essa interferência com eles, só com os clientes e simular isso. O outro problema que nós temos é a captura e medição de métricas, né? Porque nós podemos simular todos os problemas, mas se a gente não consegue medir os impactos dele, medir quantos pacotes estão sendo perdidos, como está a colisão deles, o que está realmente sendo comunicado, se alguém desligou por overheat, né? Porque estava com um calor demais, porque a fonte morreu. Se a gente não consegue quantificar nada disso, não adianta nós colocarmos essas limitações, né? Então, separamos em 3 VLANs diferentes: o cliente, o servidor e a pessoa que vai operar. Tem o roteador principal é a Pi, que ela é responsável pelo processamento dos dados. A conexão é feita por um access point, que é um roteador que foi modificado para isso. Eles estão rodando um sistema operacional específico chamado OpenWRT, que é específico de roteadores. E esse sistema operacional ele permite uma liberdade maior para você tratar esses dados, né? Por fim, também rodamos TST para ter um acesso exterior testbed. Então, se você está em casa, algum pesquisador nosso não pôde vir, ele consegue se conectar remotamente. Para ultimar essas limitações, temos a simulação das próprias limitações. Então, se nós quisermos que um teste com sobreaquecimento, nós vamos tirar as heat sinks, nós vamos colocar podemos colocar com uma potência maior, com essa heat sink para fora, para ver como que vai impactar. Se nós quisermos mais potência mesmo, a gente pode colocar uma heat sink. Nós podemos também trocar as fontes, colocar fontes menores com menos potência para ver qual vai ser o efeito disso, porque nem sempre os dispositivos eles têm acesso à mesma quantidade a mesma potência de energia. Então, por exemplo, o laptop ele tem uma performance diferente na bateria e no carregador. Então, nós podemos simular essas coisas trocando fonte. E nós também temos o controle de banda por SQM, que está em desenvolvimento, que seria para limitar a banda de cada um, para justamente limitar
perda de sinal que a pessoa tem por estar em um apartamento, algo do gênero. E por fim, temos aqui como operar o testbed. Basicamente, para facilitar a vida do pesquisador, nós fizemos um site hosteado pelo próprio servidor central, em que você vai colocar o zip padronizado. Você vai enviar, com o botão mesmo, você envia para todos os clientes. Ele tem a barra de estado para você estar acompanhando se realmente está funcionando. Depois você executa o script para iniciar o treinamento e automaticamente você vai receber os logs dos clientes. Eu também tenho a opção de parar a execução no meio por qualquer problema que aconteça. Aqui, por trás da interface, isso aqui eu coloquei um pouco da execução de alguns playbooks, né? Aqui nós usamos alguns playbooks de Ansible, e aqui vocês podem ver como é que funciona aqui. Todas as tasks sendo iniciadas, você tem o recap que mostra quem se conectou, quem perdeu a conexão, o que foi mudado, se teve arquivos que se manteram, se teve falhas, por aí vai. E por fim tem uma Proof of Concept, que é um pequeno experimento que nós fizemos só para mostrar que está operacional. Por 3 anos de treinamento. E tem agradecimento ao Ministério da Ciência, Tecnologias e Inovações pelo patrocínio à pesquisa. Parabéns. E agora a gente abre para perguntas. A gente tem para 2 perguntas, porque a gente está com tempo curto, mas que a gente vai uma pergunta para fazer. Eu tenho uma pergunta em relação ao testbed. Nesse caso, você comentou sobre os playbooks ali, mas eu não ficou muito claro exatamente para que eles servem e como se utilizam essa infraestrutura. Você pode comentar um pouco sobre isso? Então, os playbooks eles vão fazer a comunicação com todo o testbed, né, todos os clientes. Você tem o servidor central, ele é pré-programado para ter acesso a cada cliente. E os playbooks, eles são um jeito de você dar comandos em massa para todos os clientes. Então, você quer iniciar um treinamento, você precisa dar um comando que sirva tanto para Jetsons quanto para as PIs, né? E para demais dispositivos e que ele seja executado ao mesmo tempo. E aí o playbook, você vai especificar exatamente quais são as tasks que você quer fazer, quais são os clientes em que você quer executar, e você consegue, com um cliquezinho, mandar essa task para todo mundo ao mesmo tempo. Aí os playbooks eles são encadeados assim. Se você configurar, ele também consegue mostrar quem se conectou, quem não se conectou. Ele pode fazer troca de arquivos. Então, todo o processo de você mandar os arquivos de treinamento, né? Os requirements para você fazer os ambientes virtuais em Python para executar isso, é feito pelo Ansible. Obrigado. Se não tem nenhuma pergunta, É mais com relação a. Eu acho que talvez tenha comentado nas coisas comigo, acerca de. Então, hoje em dia, você já consegue fazer o treinamento em dispositivos diferentes, tanto em PIS quanto em Jetson ao mesmo tempo, ou só em PIS e depois em Jetson? Não, dá para fazer o treinamento em todas, né? Os playbooks já estão ajustados para conseguir executar em todos e também puxar os logs. Realmente você consegue considerar esses dispositivos heterogêneos? Sim. Olha para a apresentação. vamos agradecer de novo, Arthur. E agora a gente começa a próxima sessão, que eu acho que é contigo na sua lista. Tem a apresentação aqui, você consegue colocar aqui? Fica eu troco por ti. Isso. Nossa, você tem 10 minutos para apresentar e mais 5 para perguntas, tá? Fique à vontade. Ok. Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Acho que eu não vou falar da aprendizado federado, mas a ideia do meu trabalho é ir para esse caminho.
Tá. Meu trabalho é titulado Efficient Together Leader Person Understanding for Autonomous Driving via Multimodal Self-Supervised Learning. É um trabalho que eu fiz na parceria com a Universidade de Concórdia, como a parte de um intercâmbio lá. Então, eu vou falar no ambiente do veículos autônomos. Um dos principais problemas, challenges que tem aí é a detecção de colisões. Basicamente, aqui os veículos têm que ter a suficiente capacidade para identificar casos de possíveis colisões e evitar acidentes de trânsito. Então, mas assim, esses veículos, hoje em dia, né, tem múltiplos sensores, tem muitos dispositivos que capturam dados do ambiente para compreender o que está acontecendo e atuar frente a isso. Por exemplo, tem, câmeras, tem sensores LiDAR, lasers, tem muitos sensores mais. Uma das aplicações clássicas que a gente vê na literatura, né, quando falamos, por exemplo, de detecção de colisões, é utilizar uma fonte de dados, que é a câmera. A câmera, basicamente, aqui detecta o objeto, calcula a distância, um algoritmo fácil, né? Detecta o objeto, calcula a distância e, baseado nisso, a gente pode basicamente identificar se um veículo tem capacidade. Pode acontecer uma colisão, tá? Mas tem muita investigação nesse campo, né, de visão por computador que faz isso. Mas assim, usar só um sensor pode não ser muito preciso para resolver, né, um problema de grande magnitude, um challenge de grande magnitude. Então, aqui a gente precisa utilizar mais sensores, mais dispositivos e mais dados, né, para poder entender o ambiente e tentar resolver o challenge. Tem muitos sensores, mas eu vou falar, por exemplo, sobre LiDAR. LiDAR é um sensor que é usado para capturar, por exemplo, usando sensores de laser, né, objetos, né, no ambiente. Então, aqui, por exemplo, a gente tem na imagem, né, e tem, por exemplo, o correspondente pontos de LiDAR. Basicamente aqui, com o LiDAR, a gente pode identificar mais preciso a distância, por exemplo, de um objeto, do ambiente. Mas assim, qual é o challenge aqui? O challenge é como a gente faz para sincronizar esses dois tipos de dados. Por exemplo, a imagem é um tipo de dado diferente e o LiDAR é um tipo de dado diferente. A gente tem que sincronizar com o principal objetivo. Por exemplo, identificar quais são os objetos que, por exemplo, tem no LiDAR, né? Por exemplo, o desafio é ter pontos de dados e eu falar, esse ponto, por exemplo, corresponde a um veículo, ou corresponde a uma construção, ou a um objeto, etc. Então, para isso, né, na literatura tem muitos trabalhos que fazem isso, mas meu trabalho está baseado nesse trabalho, que na literatura a gente que chama LiDAR Design Understanding. É tentar entender o que está acontecendo nos pontos, no point cloud LiDAR. Qual é o objeto que representa, por exemplo, o ponto, para poder identificar objetos, por exemplo, o veículo, pessoa, ou a construção, etc. E assim a gente tentar medir ou obter essas distâncias, essas métricas mais precisas. Então, aqui os trabalhos usam, por exemplo, a imagem para poder fazer essa combinação. Então, tem um pipeline, assim, muito interessante, mas aqui o problema é o seguinte: essa identificação ou esse entendimento do ambiente tem que ser rápido, tem que ser, no tempo real, mas o tempo tem que ser curto, né, para a gente tentar medir as distâncias e tudo. Esses pontos LiDAR normalmente têm em 3 dimensões, mas processar em 3 dimensões pode ser muito caro, muito custoso. Além disso, por exemplo, o 3D Network que vocês veem lá é uma rede muito grande, né? Uma rede baseada na tecnologias convencionais. Então, basicamente no trabalho a gente tentou buscar outras alternativas, outras arquiteturas, né, para poder reduzir esse tempo de processamento e tudo.
Então, nossa proposta de trabalho, basicamente, é pegar, por exemplo, é o mesmo pipeline, mas mudar algumas coisas. Por exemplo, a gente não trabalhou sobre pontos líder 3D, trabalhou pontos líder 2D. Com a hipótese, né, de que a gente também pode entender o que é o que está acontecendo nos pontos líder 2D, mesmo tendo menos informação que o 3D. Além disso, por exemplo, trocar a arquitetura, a gente treinou um transformer para poder, por exemplo, representar esses pontos líder, levar de 2 dimensões a mais dimensões. Tá? Mas assim, a gente, por exemplo, aqui, por exemplo, neste trabalho, eles processam os dados um por um. A gente tem uma imagem, mas um ponto líder e eles treinam o arquitetura com ele. A gente utilizou dados por essência. Uma cena é uma imagem sequencial de 10 imagens, né? E 10 pontos líder. E a gente basicamente vai aproveitar a capacidade de capturar, por exemplo, a sequência, né? A sequência de dados de cada token, de cada ponto líder, com a arquitetura transform. Mas o resto é basicamente modelos pré-treinados. Por exemplo, o SAM é um modelo pré-treinado para fazer segmentação, para segmentar objetos em uma imagem. E também a gente utilizou Grid para poder obter os prompts, que é o que significa cada segmento, que é o objeto de cada segmento. Aí, por exemplo, a gente pegou também os 2 tipos de loss, que é o Region Semantic Assignment, que eu vou explicar para frente. Mas essas foram as principais mudanças com o objetivo de reduzir o tamanho do modelo e também trabalhar com dados em menos dimensões. Outra coisa é que a gente, por exemplo, trabalhou num laboratório no Quants. O Quants é um laboratório de veículos autônomos para simular ambientes, carros, etc. Mas os dados que precisam lá é dados sintéticos, dados simulados. Então, qual é o principal objetivo? O objetivo é desenvolver uma arquitetura transformer para tentar representar esses dados líder de 2D a mais dimensões. Nesse caso, a gente escolheu, por exemplo, 128 dimensões. Esse vector de 128 dimensões tem a representação de ambiente. Quer dizer, por exemplo, um ponto líder que normalmente tem 2D, agora tem 128, e esse pode falar, por exemplo, este é um carro, e demais. Agora, como por exemplo, para ter dados de treinamento, normalmente esses pontos líder, etiquetar os pontos líder é custoso. Então, a gente utilizou as imagens e o texto para criar pseudo labels e assim treinar de maneira autossupervisionada. Finalmente, tendo um baseline ou arquitetura treinada, a gente pode fazer um fine-tuning em outros ambientes. Nesse caso, a gente pegou, por exemplo, dados da USAID, que é um dataset público, para poder fazer fine-tuning de um modelo e tentar, por exemplo, ver se o modelo performa bem ou não. A metodologia é basicamente isso daqui. A gente vai treinar um encoder, que é um transformer. O input é o dado de imagem, o dado de inputs líder. No processamento, a gente fez uma clusterização desses pontos líder para poder limpar o ruído que tem lá e só pegar os pontos que provavelmente pode ser o objeto. E no fine-tuning, a gente pegou o dataset etiquetado, né, do USM. Aí você pode ter, por exemplo, que é o que representa cada ponto do dado, né, para fazer tarefas específicas. Cada ponto pode representar um carro, um árvore. Tá. Esta é uma interessante abordagem do Semantic Filter Contrastive Loss. Basicamente aqui o que ele fala é o seguinte: normalmente, por exemplo, quando a gente fala o contraste tradicional, tenta aproximar sempre o verdadeiro positivo, né? Por exemplo, aí esse ponto daqui pode representar um carro, nesse caso um veículo que está aí. E os segmentos que ele pode, por exemplo, se sincronizar, pode ser esse bem máximo. Mas, assim, esse ponto também pode, na verdade, representar todo o carro, né? o veículo inteiro. Então, por exemplo, os falsos negativos são aqueles que têm, por exemplo, os negativos ali no carro. Né? A gente, com esta função de pedra, que tenta fazer, deixa eu cambiar as imagens. Por exemplo, utilizando os prompts
de cada segmento, a gente vai tentar sempre descobrir quais são esses falsos negativos para poder convertir em verdadeiros positivos. Então, assim, a gente, por exemplo, tenta mais identificar qual é o ponto que representa o carro inteiro. Essa a gente fez, por exemplo, com os labels, né? Com Blip, a gente utilizou Blip 2. Por exemplo, se este negativo é um chassi do carro, ele daí é outra parte do carro, ele é outra parte do carro, todos têm carro. Então, se a gente faz uma similitud com CM e preços prontos, basicamente a gente está falando do mesmo objeto. Então, desse jeito que dizemos essa. Bom, o fine tuning é um processo mais sencillo, né? Aqui, por exemplo, a gente pegou pontos de vida etiquetados, passou por o LPT, ele gera 128 dimensões para cada ponto e, finalmente, a gente pode fazer, por exemplo, ter uma para fazer classificação. Nesse caso, só a gente trabalhou com 4 classes, mas esse dataset de 1900 tem mais de 16 classes. Os resultados, bom, aqui, por exemplo, a gente pode ver o aprendizado, né? Mas, assim, o objetivo da gente foi, por exemplo, mais priorizar os veículos, porque está trabalhando com casos de detecção de colisão. Mas, assim, por exemplo, tendo dados com menor porcentagem, o modelo está aprendendo nesse caso. Né? Esse é um resultado qualitativo. Por exemplo, a gente tem 12 cenas. Então, o objetivo aí é, por exemplo, identificar qual é a que objeto corresponde a cada ponto. Você pode ver aqui. Tá, esse é o outro trabalho que ajuda nessa abordagem, por exemplo. Aqui na primeira parte, o objetivo é, ok, eu tenho, por exemplo, os pontos LIDAR, mas eu quero calcular a distância precisa e o ângulo preciso do objeto. Então, para isso, primeiro eu tenho que identificar qual é o objeto, nesse caso, qual é o carro, o veículo. Tá, uma vez que eu identifiquei o objeto, o carro, utilizando essa abordagem, agora eu posso calcular, por exemplo, a distância e o ângulo de uma forma mais precisa, que é a imagem. E assim, eu posso, a gente treinou, né, uma LSTM, uma reta assim sencilla para poder para poder predizer casos de colisão. Nesse caso, na parte de cima, por exemplo, tem um cenário simulado, né, onde não tem colisão. Então, aí, por exemplo, nos frames 0, 5, 10, 15, mas o veículo vai avançando, então a gente vai verificando se tem colisão. Nesse caso, não tem colisão. No segundo caso, se tem colisão, então aí a probabilidade vai incrementando. Mas o objetivo aqui, para melhorar esse modelo, o principal challenge é identificar corretamente o objeto nos pontos livres. Então, é por isso que a gente fiz essa abordagem. Tá, a gente fez um benchmark, né, com principais arquiteturas aqui, como eu falei para vocês, a gente trabalhou com dados de LIDAR em 2D, a gente trabalhou com multimodalidade, porque trabalhamos, por exemplo, com imagem, texto, né? O modelo que a gente treinou tem menos parâmetros que os outros. Aqui, por exemplo, no intersection única, na métrica bastante utilizada, a gente conseguiu, por exemplo, identificar melhor, né, objetos na cena do livro. Outro ponto importante é a computação. Tem que otimizar a computação. Nesse caso, como a gente trabalhou com uma arquitetura com menos parâmetros e também com pontos de dar em menos dimensões, então a gente conseguiu, por exemplo, melhorar esse tempo, né? Claro que sim, a gente trabalha só com 6 classes, mas esse daí trabalha com mais de 16 classes, então a distribuição pode ser um pouco diferente, né? Mas essas são as coisas que a gente conseguiu. Ana, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. A gente está com um tempo meio curto, mas a gente já abriu por um tempo por uma pergunta só, caso alguém tenha, e aí a gente já parte para a próxima apresentação. Eu tenho uma pergunta sobre a questão daquele último gráfico que você mostrou, que envolve o tempo de computação, né? Nesse caso, você comentou que aquelas outras as bolinhas da literatura, que eu presumo que sejam aquelas cinzas, elas têm uma quantidade de classes maior em relação à sua construção do produto. Né? Eu estou fazendo a comparação com isso.
Vocês pensaram em futuramente comparar com o mesmo dataset, com as duas estruturas de classe, para ter esse balanceamento? Sim, assim, na verdade, por exemplo, como a gente trabalhou sobre o cenário simulado, né? Então, aí a gente precisa añadir mais objetos nesse cenário para tentar simular a realidade. Mas esse experimento, por exemplo, a gente fez sobre o dataset da New Essence, que é um dataset real. A quantidade de classes, na verdade, não tem muito que ver aqui nesse aspecto, porque, por exemplo, a quantidade de classes tem que ver, por exemplo, na parte da identificação. Aí, porque é desbalanceado. Né? Nessa parte, a gente só avaliou duas coisas importantes. Um é a quantidade de parâmetros do modelo na fase de inferência. Né? Se tem menos parâmetros, então pode inferir mais rápido. E outro que, como a gente trabalha sobre 2D, 2 dimensões, então também é mais rápido. Então, outra métrica que queremos. Né? Também, por exemplo, a complexidade algorítmica, por exemplo, um transformer tem a complexidade quadrática. Então, a diferença de uma convolucional, por exemplo. Então, mas assim, aqui tenta otimizar isso por a quantidade de pontos. Né? Primeiro faz uma clusterização para reduzir muitos pontos em só pontos certos. E com isso a gente consegue reduzir isso e tentar homologar isso. Perfeito. Obrigado. Vamos agradecer o Luiz de novo. Aí, fique à vontade. Eu acho que não tem essa apresentação aqui, né? Tem que colocar. Tem um pendrive aqui, Luiz. Na verdade, eu vou utilizar para ele. Então, o pendrive vai ser. Só queria mostrar aqui. Ó, tá na próxima. Vai ser daqui a pouco. Na verdade, era para ser às 10. A gente tá atrasado. Vou falar com ele. Então, vamos dar início à próxima sessão. Oscar, você tem 10 minutos para apresentação e 5 para perguntas, tá? Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Eu sou o Oscar. Vou falar um pouco sobre o projeto de mestrado, que é sobre disparidade de ambientes em aplicações Log Native. O meu orientador é o professor Breno de França, aqui do IC Unicamp. Eu estou sendo orientado também pelo professor Leonardo Moita, que é do IC da Universidade Federal Fluminense. Então, vou começar a falar um pouco sobre a fundamentação teórica do problema, depois passar pelos objetivos, comentar o método de pesquisa selecionado e mostrar alguns resultados preliminares. Começando então, falando uma breve tempo sobre nuvem e que é uma aplicação Cloud Native, é considerado que a nuvem nasceu em 2006, quando a Amazon publicou o primeiro serviço de nuvem, aquele Commerce 3. Mais tarde, em 2011, o NIST fez uma definição mais formal do que é computação em nuvem. Em 2012, foi a primeira vez que apareceu o termo Cloud Native Application, em alguma publicação acadêmica. Mais tarde, esse conceito ficou mais
bem inserido na indústria, com a fundação da Cloud Native Computing Foundation. E alguns anos depois, em 2022, essa fundação declarou que o desenvolvimento de aplicações Cloud Native é o novo normal. Aí, falando um pouco então sobre o que exatamente é uma aplicação Cloud Native, não basta só você pegar uma aplicação, jogar numa máquina virtual na nuvem e falar que ela é Cloud Native. Foi identificado algumas características em algumas aplicações que fazem elas aproveitarem melhor as características de elasticidade do ambiente em nuvem, né? Então, ali do lado direito, é de um trabalho que caracterizou que é uma aplicação nativa de nuvem, publicada em 2017. E aqui no lado esquerdo são conceitos similares que você encontra se você acessar o site de algum vendor hoje, por exemplo, IBM, AWS, Microsoft, etc. Então, aplicações nativas de nuvem são aplicações que geralmente usam uma arquitetura de microserviços, que se comunicam através de APIs REST, são distribuídas e pacotadas como container, executam em mecanismos de orquestração de container, como Kubernetes, usam práticas de integração e implantação contínua e usam também técnicas e práticas do movimento DevOps, né? Aí, comentando brevemente sobre DevOps, foi um movimento que surgiu na indústria em 2009, que queria resolver alguns problemas de entrega de software, e um dos problemas que eles queriam resolver é o problema conhecido popularmente como problema não funciona na minha máquina. Então, o desenvolvedor trabalhava ali no computador dele, fazia uma alteração no programa, e quando isso ia para a máquina de outro desenvolvedor ou para o meio de produção, o software se comportava de outra forma. Acontecia alguma coisa inesperada ali. O movimento de DevOps ele foi bem sucedido, foi bem aceito na indústria. Hoje em dia, você tem muitas conferências sobre DevOps, enfim, cargos, etc. Então, quando eu estou falando de ambiente aqui nessa pesquisa, eu estou me referindo a esses ambientes nas etapas do ciclo de desenvolvimento de um software. Então, você tem o ambiente de desenvolvimento, que é onde o desenvolvedor trabalha no dia a dia, fazendo a programação do software. Você pode ter mais ambientes de pré-produção, que é um ambiente que tenta fazer uma réplica do ambiente de produção para fazer algum tipo de teste, validação. Aí tem lugar que chama isso de stage, homologação, UAT, isso varia bastante, a quantidade também. E, finalmente, o ambiente de produção é onde o software está rodando para servir os usuários reais. Certo? Aí, o problema aqui é que DevOps surgiu lá em 2009, passaram-se vários anos, surgiram várias ferramentas. Era de se esperar que esse problema que funciona na minha máquina e diferença de ambiente tivesse sido resolvido. Mas isso ainda é discutido por profissionais da prática. Então, em um post-blog recente, 2023, por exemplo, o desenvolvedor comenta que manter a paridade entre ambiente de desenvolvimento e produção ficou ao mesmo tempo mais fácil e mais complexo. Ficou mais fácil, surgiram ferramentas para ajudar nisso, por exemplo, Docker, Kubernetes, que ajuda a containerizar as aplicações, então se empacota elas em unidades reprodutíveis, mas ficou mais complexo também, porque surgiu muitas ferramentas, elas têm muitas opções de configuração, é fácil você criar alguma inconsistência. Esse sentimento de que pode ser difícil passar de um ambiente para o outro por causa da complexidade das ferramentas, também apareceu, por exemplo, numa conferência do ano passado, chamada PlatformCon, que é uma conferência sobre engenharia de plataforma, que é uma forma de se fazer DevOps, comentou justamente sobre essa dificuldade de você transitar de um ambiente local que está usando Docker, com Docker Compose, para um ambiente produtivo que geralmente se usa Kubernetes. Aí, para colocar essa diferença em números, em setembro desse ano, tinha mais ou menos 380 opções de configuração no Docker Compose. Suporta essa quantidade de opções. E no Kubernetes, olhando só para alguns objetos dele, para suportar as mesmas features, você tem mais de 600 opções de configuração. E outro problema, além dessa quantidade grande, é que nem sempre você tem um mapeamento de 1 para 1 dessas opções, e às vezes quando você tem esse mapeamento, o comportamento é diferente. Então, você tem uma configuração que parece muito parecida, mas o local funciona de um jeito e a produção vai se comportar de outra forma.
Então, dado esse contexto, o objetivo da pesquisa é responder essas duas perguntas. Quais são os desafios hoje, atuais, causados por essa diferença de ambientes no contexto de aplicações Cloud Native, e quais são as soluções que estão sendo usadas, propostas para aumentar essa paridade ou diminuir o impacto desses desafios. Para responder essas perguntas, foi usado esse design de métodos misturados, um design convergente paralelo. Então, a ideia é fazer múltiplos estudos, que podem ser quantitativos ou qualitativos, e eles são executados de forma isolada, ou seja, o resultado de um não interfere no outro, e no final juntar, sintetizar esses achados para ter uma visão bem ampla desse problema. Então, a ideia é usar um mapeamento sistemático para pegar tendências de pesquisa na academia, fazer uma migração de repositório de software para descobrir práticas adotadas em projetos open source e fazer um estudo de teoria fundamentada em dados, com entrevistas semi-estruturadas, para capturar ali quais são as práticas usadas no dia a dia em software proprietário. Aí mostrando aqui alguns resultados preliminares, no caso do mapeamento sistemático, a gente encontrou ali, recuperou 736 registros de 4 bibliotecas digitais, a Scopus e 3 Explore Web of Science Engineering Village, e depois de remover duplicados, passar pelo processo de seleção e exclusão, sobraram 15 estudos ali para fazer uma análise qualitativa. A maioria desses estudos era para fazer proposta de alguma solução, então poucos avaliaram alguma coisa que já existe, a maioria fazer alguma coisa nova, geralmente ou alguma técnica ou alguma ferramenta, sendo que a maioria foi proposta de ferramenta. Então, dos 15 ali, 8 propõem o uso de alguma ferramenta nova que eles desenvolveram. Esses estudos eles foram classificados de acordo com o rigor e relevância deles, usando os critérios de Varso e Borchardt, que é bem aceito em engenharia de software. Então, basicamente, quanto mais para cima nesse gráfico aparecer um tema, mais relevante ele é para a indústria. Então, ele foi testado, por exemplo, em aplicações reais, ou fez entrevista com desenvolvedores que trabalham na indústria, não estudante, ou não fez teste em aplicações pequenas, ou de brinquedo, por exemplo. E para a direita ali, quanto mais para a direita, significa que esse tema apareceu em estudos com maior rigor científico. Então, a metodologia está mais bem descrita, usa métodos adequados para o tipo de pesquisa se propõe a fazer, etc. Então, o que aparecer mais para cima e para a direita ali são temas com alto rigor e relevância. E, no caso, quanto mais escuro e maior a bolinha ali, mais artigos apareceram naquele tema. Então, os principais ali que apareceram, que têm alto rigor e relevância, lentidão no processo de entrega, o aumento de risco de defeitos no software e aumento também no custo de infraestrutura de nuvem. Aí temas que apareceram um pouco, mas apareceram bem posicionados. Tem ali o TOEL, do ponto de vista de SRE, que é Site Reliability Engineering. Então, apareceu com bastante rigor, mas em poucos artigos, essa presença de atividades que são manuais, repetitivas, poderiam ser automatizadas, mas estão presentes no dia de trabalho dos desenvolvedores. Risco de segurança foi outro que apareceu pouco, mas apareceu com alta relevância, então é algo que poderia ser mais explorado, né? E outros temas que apareceram foram dificuldades para testar, problemas de performance. Então, quando a aplicação foi do Dev para o Prod, ela não performou tão bem quanto esperado, e o toolchain sprawl, que é um crescimento descontrolado, digamos assim, da quantidade de ferramentas e tecnologias usadas no projeto. Aí outra análise que a gente fez em cima desses temas foi minerar regras de associação para ver ali quais costumam ser tratados junto, né, nos artigos. Então dá para ver que tem 2 grupos principais de discussão. Um deles discute a questão de complexidade operacional. Então, você tem artigos ali que se preocupam mais com
essa variedade grande de ferramentas e a existência ainda de atividades manuais acaba causando lentidão no processo de entrega. E você tem um outro grupo ali que se preocupa mais com a qualidade do software desenvolvido. Então, você não tem testes eficientes do software sendo desenvolvido, e isso gera ali um risco de defeitos e também uma performance abaixo do esperado. Aí outro tema que se relaciona com esses três é o custo de infraestrutura. Então, no caso, como você não consegue, às vezes, testar um software sem fazer deploy dele na nuvem, em algum ambiente, isso acaba aumentando o custo da aplicação e também quando você não faz uma boa simulação da performance que ele vai ter no meio de produção, você acaba suprimindo essa questão de performance gastando com mais infraestrutura. Então você coloca mais réplicas da aplicação, usa máquinas mais caras, enfim. É isso que eu vou mostrar hoje. A gente abre para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Não, eu tenho uma pergunta em relação àquele gráfico de relevância e rigor científico. Eu fico muito curioso porque é em relação ao testes Challengers, né, que ele apareceu com alta relevância, uma quantidade média de artigos, só que com rigor baixo. Eu fiquei curioso para saber se vocês encontraram um motivo disso específico, né? Ou se o seu comentário eu acabei perdendo. Porque me parece interessante que, para as pessoas, pelo que eu entendi, a relevância significa que ele foi testado em ambientes de larga escala e tudo mais, né? E isso pareceu ser muito relevante para eles. Sim. Mas só que não tem um rigor científico por trás que corrobora com essa afirmação, né? Eu achei muito curioso isso. Além do que puxa a relevância para cima, pode ser o teste a uma aplicação que existe verdade, enfim, algum relato de indústria, algum case study, né? Ou então pode ser também quando você faz um survey ou entrevista, não com estudantes ou com alguma coisa que representa a população, mas com a população de verdade. No caso dos Testing Challenges, o que puxou bastante relevância para o alto foi 1 ou 2 artigos que faziam entrevistas com profissionais da prática. Mas puxou o rigor dele para baixo, se não me engano, foi que ele apareceu em alguns artigos que eram propostas soluções meio fracas. Então, ou eram short papers, ou eram mais opinion papers, ou... basicamente isso, são artigos pequenos que não desenvolviam muito bem essa questão do teste. É muito curioso, porque parece que tem um gap aí que pode ser explorado também, né, em relação ao rigor científico. Né? Sim. Então, a ideia é que está para as coisas que têm alta relevância, mais baixo rigor, você tem espaço para mais pesquisa, né? Os que tem os 2 altos é meio que um problema já bem aceito. E o toil ali, por exemplo, seria interessante ver se isso realmente acontece em cenários de maior relevância industrial. Veio mais alguma pergunta? Então, vamos agradecer de novo, Oscar. E agora a gente vai dar início à próxima sessão. Acho que eu botei no Word. Então, Gustavo,
Tu tens 10 minutos para apresentação e 5 para perguntas, tá? Fica bom. Gente, bom dia. Meu nome é Gustavo. Eu faço parte do Hub de Inteligência Artificial e Arquiteturas Cognitivas, do RIAC. E eu vou apresentar um pouco do meu trabalho. Ele foi um trabalho em conjunto com o João, que ele não está apresentando comigo hoje. Então eu vou focar mais na parte que eu realmente contribuí com o trabalho. O nome do meu trabalho é Clusterizados pelo Sistema, Representação Discursiva de Raça em Contos sobre mulheres gerados por grandes modelos de linguagem. E é basicamente uma piada com um álbum do Rádio Porão, Crucificados pelo Sistema, e eu quis fazer essa piadinha para fazer, para ficar um pouco mais sutil o tema, e enfim. Contextualizando, eu não faço computação, eu sou da Letras, e por que a gente está fazendo essa pesquisa? A gente primeiro está partindo de um entendimento que a linguagem ela é mais do que um código, ela é materialidade do discurso, que seria basicamente que a linguagem ela é social, é uma disputa de sentidos e todo mundo vai construindo a linguagem conforme suas vivências, sua história, seus entendimentos, né? Então, se você fala com alguém, se você pega o seu Uber e você fala, o MST ocupou um terreno, o MST invadiu um terreno, você já sabe a posição política dele. Então, a linguagem ela vai se construindo assim. E aí, partindo disso, desse entendimento que a linguagem ela é social e não um código, não é só meramente um código para se comunicar, a gente também está partindo do entendimento que os vieses estão presentes numericamente, textualmente. Então, o que isso quer dizer? Que a gente está falando de vetores, né? Então, a gente está falando de vieses numéricos, né? E a gente também está falando de texto, então a gente está falando desses vieses textuais, né? Que é o caso que eu falei do MST invadiu, o MST ocupou. Então, a gente está se ocupando, basicamente, de ver e procurar como esses vieses se manifestam textualmente. Então, um exemplo. Em uma produção de um modelo de linguagem, ele falou que a Ana estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho, um grupo de pessoas brancas, arrogantes, preconceituosas, se cercam na rua, e a Ana era uma mulher negra, e essas pessoas brancas, acreditando que sua superioridade racial lhes dava o direito de agir com violência e desrespeito, tacaram pedras, agrediram ela e etc. O que é interessante para a gente aqui? Que sua superioridade racial é diferente de você falar sua suposta superioridade racial ou que eles acreditavam que ela tinha uma superioridade racial. Então o modelo ele não faz essa nuance que talvez um ser humano faria. Isso é fruto de um outro trabalho nosso, que foi basicamente o que fez a gente começar esse trabalho de agora que eu estou apresentando. E como pergunta de pesquisa, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir como que os modelos de linguagem constroem, diferenciam e hierarquizam os personagens mulheres, brancas e negras. Então, quais as diferenças que eles constroem discursivamente, textualmente? E quais os discursos são mobilizados em textos gerados e como eles moldam possíveis fronteiras sociais? A gente vai ver um pouco melhor disso ao longo da apresentação. O que a gente queria quando a gente começou esse estudo? A gente entendia que se o modelo fosse um modelo responsável, um modelo ético, ele produziria resultados textuais equivalentes. Então, um conto para uma personagem negra seria também um conto para uma personagem branca e vice-versa. Então, a gente preservaria a diversidade estilística, a narrativa, a contextualização do personagem, então, tipo, qual o emprego dela, etc., que seria uma coisa mais palha a palha. E como que a gente realizou esse estudo? A gente pediu para o modelo escrever um conto sobre uma mulher branca ou negra e, às vezes, a gente colocou também nomes específicos. Por que a gente escolheu o conto? Porque ele é uma estrutura curta, que dá para um ser humano ler bastante contos, que tem contextualização, ou seja, tem começo, meio e fim, e ele também vai falar sobre o personagem. E a gente pediu os nomes porque a gente tinha observado antes que o modelo ele variava as histórias conforme os nomes. Então, um nome árabe ele escreveria diferente de um nome associado a uma pessoa asiática, por exemplo. Então, como metodologia, a gente gerou os contos com esses prompts, a gente vetorizou e depois a gente clusterizou e também rodou um classificador para ver que o modelo
o que o classificador estava gerando sobre esses contos, se ele estava acertando se era um conto sobre mulher negra ou algum conto sobre mulher branca, enfim, mas a gente vai se conter aos resultados do clusterizador. É mais ou menos esse visual, eu vou passar rapidinho. E como que a gente escolheu os contos para a gente analisar, né? A gente gerou 2.100 contos e a gente queria, na verdade, ler humanamente para a gente descobrir o que tinha nele. E para isso a gente tinha um grande dilema, porque um ser humano normal não consegue ler 2.100 contos em um tempo que não seja demoradíssimo, né? Então a gente pegou, acho que, três contos mais parecidos no cluster e 3 contos mais diferentes no cluster. Então a gente pegou os 3 contos mais centrais e os 3 contos mais distantes de cada cluster. E para a gente fazer a nossa análise qualitativa, a nossa leitura humana, a gente selecionou trechos e foi marcando o que esses trechos significavam. Então, por exemplo, os trechos mais significantes entravam, os trechos menos significantes não entravam. Então, a rainha negra era conhecida por sua sabedoria e justiça, ela governava azul com punho firme. Esse primeiro trecho não é um dos trechos selecionados porque ele só está descrevendo, mas o trecho de baixo é um dos trechos selecionados porque ele já tem uma significância que aparece nos outros contos. Então, a Rainha Negra tinha um segredo, ela era uma maga, ela tinha poderes mágicos, ela controlava o tempo, o clima, a força das naturezas. E quando a gente começou a ler os contos desse cluster, a gente percebeu que isso era um sentido que estava aparecendo muito. Então a gente foi marcando todas as vezes que esse sentido aparecia para a gente ter essa noção de que era um sentido realmente que estava aparecendo em todos os contos desse cluster. Então a gente tem 3 sentidos principais, né? Então, como exemplo, no cluster 1, com o tempo a Aisha se tornou uma figura respeitada e amada em sua comunidade. Ela provou que mesmo nas condições mais difíceis, uma pessoa pode fazer diferença. Seu coração era puro e uma determinação inigualável. O segundo cluster é esse das forças mágicas, da Rainha Negra. E o terceiro apesar de sua carreira estável, de sua vida tranquila, Sofia sentia uma sensação de inquietude dentro de si. Ela sempre sonhava em fazer algo mais, em explorar o mundo além da cidade e descobrir que havia algo além da sua pequena comunidade. Então, o que acontece? Os 2 primeiros clusters são contos com maioria de contos sobre mulheres negras. A gente foi percebendo que os contos sobre mulheres negras tinham uma frequência ou de temas de vulnerabilidade social, de resistência, superação social e ascensão, ou um sentido de misticismo, né? Então, essas mulheres elas eram conectadas com sua ancestralidade, com a natureza, com sua religiosidade, e elas tinham poderes mágicos, eram guerreiras, curandeiras, etc. Já os contos de mulheres brancas, elas, em geral, eram histórias de autodescoberta e realização pessoal. Então, era histórias sobre arte, amor, busca por propósito, sensibilidade, por um conflito existencial. Então, tem uma grande diferença entre contos sobre mulheres negras e contos sobre mulheres brancas. A gente também fez uma classificação dos adjetivos mais frequentes, a gente não trouxe aqui por causa do tempo, mas vocês podem acessar no artigo. Mas uma coisa curiosa é que nos contos sobre mulheres negras, mesmo a gente pede, né, escreva um conto sobre uma mulher negra. Então, o adjetivo mais frequente nesses contos é a palavra negra. Só que nos contos de mulheres brancas, o branca não é o adjetivo mais comum. Isso provavelmente acontece porque quando a gente vai marcar um corpo, a gente marca o corpo que foge do padrão. Então, quando você está conversando com uma tia, com uma avó, com uma pessoa mais de idade, isso acontece bastante, que assim, vai falar de fulano que é gay, fulano que é negro, ciclana que, enfim. Então a gente sempre marca o corpo que não é o padrão, e isso está se repetindo também nessas histórias. E como considerações finais, a gente quer ressaltar que a gente não está entendendo que a linguagem é só um código de transmissão de informação, ela está sempre em disputa, é um meio de construir sentidos. E o nosso objetivo não é questionar que as narrativas de mulheres negras sejam de empoderamento, mas a gente está problematizando a falta de diversidade nas possibilidades para determinados grupos sociais. Então, enquanto os contos de mulheres negras eram sobre superação social, os contos de mulheres brancas eram sobre eu acordei muito infeliz com o meu trabalho, então vou fazer um mochilão na Europa. Eu estou muito infeliz com a minha vida, então vou aprender a pintar, e aí eu viro uma grande artista e eu exponho uma galeria de arte. Então, por que essas possibilidades de narrativa não são para as mulheres negras também? Por que ela é sempre uma curandeira ou uma caixa de supermercado que sofre racismo e pessoas brancas tacam pedra nela?
E, como considerações gerais, também a gente quer falar que a gente sabe que os modelos de linguagem são enviesados e a gente queria descobrir como que textualmente eles são enviesados e que a nossa pesquisa ela é de cunho interpretativo, mas ela não deixa de ser objetiva, porque a objetividade não é essa exclusão de subjetividade. Então, quando eu estava lendo, obviamente, tem meus vieses, então as coisas que eu fui marcando como racismo, como talvez misticismo, etc., talvez alguém possa discordar, mas não é que a gente está se propondo de excluir essa subjetividade, mas de validar esse processo de interpretação. E que a gente tentou esse trabalho deixar um pouco mais humanamente possível, porque eram 2.000 textos e a gente teve a ajuda de mais ou menos 3 analistas, né? Comigo lendo a maioria dos contos e os outros 3 analistas só validando. Então é isso, gente. Desculpa, ficou meio corrido. Obrigado, Gustavo. Agora a gente entra para a sessão de perguntas. Para essa apresentação. Eu fico curioso, Gustavo, sobre o método que vocês usaram para escolher os textos seguidos. Porque a gente foi entendendo a ideia, mas eu fiquei pensando como é que você garante que os textos escolhidos são representativos dos outros. Porque não tem um método que você consegue medir, né, do ponto de vista. Então, como é que foi esse processo? É que quando a gente rodou o clusterizador, e a gente basicamente só precisava de um critério para selecionar esses textos, né? Então a gente basicamente pensou, quantos textos a gente consegue ler no tempo que a gente tem? Eram, sei lá, 3 por cluster. Então a gente... 3 não, eram 6 por cluster. Então a gente teve que fazer essa escolha da quantidade por causa da questão do tempo. Mas a gente chegou lendo os textos por cima, a gente chegou na conclusão que se a gente pegasse os textos mais centrais, eles estavam realmente muito parecidos. Então, tipo, mudava, sei lá, o nome de uma personagem. Mas os textos que estavam mais longe do cluster estavam bem diferentes. Então a gente optou por tentar equilibrar isso desse jeito. Realmente, se tivesse... Foi mais uma questão de tempo, a gente poderia ter outro critério, etc. Não sei se... Não, já responde. Parabéns pelo trabalho, amigo. Muito bom, de verdade. A minha dúvida é mais com relação a... Por exemplo, vocês usaram esses próprios tempos de uma LLM, eu imagino que deva ter sido uma entrada sempre seguindo na mesma língua, né? Seja português, inglês, enfim. Se vocês perceberam, ou se vocês fizeram esse teste validando com outras línguas, porque tem que ser essa crença de que quando a gente passa um prompt em inglês, por exemplo, para um ChatGPT, para qualquer língua que seja, ela tem uma maior performance visto que ela foi treinada lá. Se vocês perceberam uma distância entre os pontos da língua também. Quando a gente fez o clusterizador, a gente fez também para contos em inglês com esses prompts. Mas a gente escreveu esse artigo pro simpósio de LLP em português, o STIL. Então a gente fez realmente a seleção dos contos só em português. Mas quando a gente gerou essa carinha aqui, no inglês a gente percebeu que tinha um funcionamento parecido, mas um pouco mais diversificado, né? Um pouco mais estratificado. E a gente realmente não chegou a olhar tanto. Mas o funcionamento era parecido, mas um pouco mais espalhado, parece. Então é uma coisa que a gente quer olhar no futuro, mas, enfim, eu não tenho como te falar, era realmente assim. É porque eu imagino também que até a nível de reforço social é uma cultura diferente, né? Talvez isso mude até em relação a um ponto diferente. Uhum. Inclusive, sobre essa questão dos nomes, a gente percebeu mais a divisão no inglês do que no português. Porque lá nos Estados Unidos tem essa coisa de nome black names, white names, né? Então, tipo, tem mais essa divisão. No português não tem tanto. Obrigado. Alguém que vai ter uma pergunta? Então, vamos agradecer de novo, Gustavo. Obrigado, viu? Então, com essa última sessão desse período, agora a gente vai para o coffee break, depois a gente volta para a sala com uma apresentação, depois da pausa para o almoço. Eu tava na gente que eu fugi ainda. Ontem eu comecei a... Não vai dar.
Prestou atenção nas apresentações? Pior que eu prestei. Cara, o que mais me chamou a atenção foi depois da minha, porque o jeito que ele organizou as coisas, dava pra estar organizando a apresentação. Estou lá e